Olá, olá, pessoas maravilhosas, queridos, queridas, galera que tá aí, vindo conosco no Ser Mais Você. Vamos aqui para mais uma live dentro do nosso programa de autoconhecimento, desenvolvimento e espiritualidade. E hoje vamos falar de constelação e saúde com o nosso querido Matias Fernandes. Deixa eu já escrever aqui o título da live de hoje, que fica mais fácil. Enquanto isso, vão chegando, amados, amadas. Se possível, convide os amigos também. Manda aí um convitinho com a setinha aí no cantinho aí de baixo para a galera vir para essa live que vai ser bem expansiva. Matias vai trazer uns aspectos bem interessantes para a gente hoje. Olá, Luci, boa noite, querida. Deixa eu ver se eu escrevi direitinho aqui. Constelação e Saúde com Matias Fernandes. Isso mesmo. Vamos fixar? Muito bem. Então, estamos todos aqui, né, nos reunindo nessa egrégora, nesse movimento, para mais uma partilha, mais uma conversa. Marinês, bem-vinda, querida. Nós estamos desenvolvendo aqui no Ser Mais Você, um programa de autoconhecimento, autodesenvolvimento, enrolei a língua, e espiritualidade, né? Carla, bem-vinda. E esse programa nos foi orientado, né, pelos mentores que coordenam esse trabalho dentro do Ser Mais Você, para que nós desenvolvêssemos esse programa com 4 temas principais, né, ou 4 macro temas. E dentro desses temas principais eu trago 3 convidados a cada semana para tratar, para falar dentro das suas especialidades acerca daqueles temas, né? Graça, bem-vinda. Então, na primeira semana de cada mês a gente fala sobre cura. Na segunda semana falamos sobre consciência, autoconhecimento. Na terceira falamos sobre abundância, e dentro de abundância a gente fala sobre prosperidade, riqueza e abundância, que são aspectos diferentes, então a gente trata sobre isso. E na quarta semana nós falamos sobre multidimensionalidade, dimensões superiores, famílias galácticas, e aí a gente vai longe, vai muito longe, né? E aí a cada semana eu trago então 3 convidados que falam dentro das suas especialidades em relação àquele tema macro. Esses convidados, eles são fixos, sempre na mesma semana. E aí eles voltam uma vez por mês, né, para aprofundar cada vez mais aquele tema que eles estão tratando. Então, como a gente vem falando, né, hoje nós vamos trazer o Matias, querido, aqui conosco. Daqui um pouquinho ele já entra aqui na live. O Matias é um terapeuta maravilhoso, né, o qual eu tive o prazer e a honra de conhecer dentro lá do Sementes das Estrelas, né, da galera do Sementes das Estrelas, o qual é uma egrégora que também toca muito meu coração e que eu acompanho já tem um tempo, né, lá com a Nevinha, com a turma toda. Ó, o Matias chegando aí. E aí eu pude conhecê-lo mais pessoalmente, né, lá através dos Sementes, e também tive a oportunidade de estar pessoalmente com ele, né, em eventos, em movimentos, em parcerias, em atividades, enfim, e a da nossa consciência, conhecendo, né, nos abrindo para conhecer outros aspectos de nós mesmos. Olha, ele já chega aí na luz verde do meu e eu na energia rosa da Mestra Rovena. Tá perfeito. Vamos curar através do amor. Eu vou até mudar aqui, porque eu vi que ficou um pouco escuro, né? Como é que você tá, meu bem? Tudo certo? Tudo em paz. Olha, tá caindo uma chuva aqui em Curitiba agora. Começou tem uns 5 minutos, mas é um pé d'água que eu vou te falar. Eu acho que eu vou ter que acender a luz aqui, porque vai ficar muito escuro, tá? Só um pouquinho. Tá bom.
Então, enquanto isso, vou dando as boas-vindas a Eliane, que está chegando aí. Deixa eu ver quem mais que chegou. Eliane, a Meires, bem-vinda. Renata, bem-vinda. Adriana, bem-vinda. Adriana Salmória, Melissa, sejam todas muito bem-vindas. E olha, gente, nós não vamos perder muito tempo, não. Vamos aproveitar o máximo do tempo aqui com o Matias, porque é muita informação. Na última live a gente tinha falado de vamos ficar no máximo 1 hora e já era 1h15 e não acabava o assunto. Exatamente, né? Muito bom poder fazer essas partilhas e ainda mais juntar, unificar essa energia, né? Minha, sua, desse pessoal que vai assistir a gente. Muito gostoso, muito bom. É isso mesmo, isso mesmo. E eu já quero aproveitar e agradecer a todos vocês que estão chegando aqui agora conosco, dizer que nós estamos aqui por vocês, para vocês e com vocês, porque o nosso trabalho, o nosso servir não aconteceria se não fosse com vocês e através de vocês. Então é uma honra recebê-los todos aqui nessa casa, né, que é o Ser Mais Você. Eu, Ana Madiarim, como guardiã desse espaço, fico realmente muito feliz de receber a todos vocês e de poder trazer tantos saberes diferentes, como o do Matias e de tantos outros convidados que têm chegado aqui para falar das suas experiências, né, dentro de cada um dos temas de cada semana do nosso programa de autoconhecimento, autodesenvolvimento e espiritualidade. Então, queridos, queridas, a gente pede também que vocês sejam uma contribuição para esse movimento, né, que a gente está trazendo aqui. Convida os amigos, convida os familiares, convida a galera que você conhece, vai chamando todo mundo para a gente formar aqui uma grande roda de conversa, né? Um grande movimento que vai expandir não só as nossas consciências, o nosso coração, mas também vai reverberar para todo o planeta, porque a gente forma uma malha magnética de informação que reverbera para toda a grade. E, inclusive, manifestando muito amor, que é um pedido aí que veio da Federação Galáctica para esses próximos 12 dias. Então, vamos lá, galera, vamos trabalhar firme nesse propósito, porque foi isso que a gente veio fazer. Já vamos começar aí, liberando padrões aí. Exatamente, eu ia já começar falando sobre isso, exatamente, trazendo esse aspecto. A gente vai falar de constelação e de saúde. De constelação e de cura, ok. Mas para a gente falar disso, a gente tem que falar de padrões, né? Porque se existem processos a serem curados, existem padrões a serem vistos, identificados, e aí a gente buscar os processos de cura que se ajusta para cada um, que, enfim, né? Ressoa com cada um. Exato. O que são esses padrões? Como é que você vê esses padrões, crenças? Que universo é esse, desde o teu olhar enquanto terapeuta de constelações e de outras técnicas que você traz? Bom, padrões, na minha concepção, durante esses anos de trabalho, são movimentos de comportamentos, de pensamentos, de crenças que vão se repetindo ao longo dos anos, seja nessa encarnação ou em outras encarnações. São movimentos de campos repetidos. É como se a pessoa entrasse num looping, né, na própria roda de Sansara, vamos dizer assim, e ela não consegue sair daquilo ali. E aí o padrão ele começa a interferir nas ações diárias, como nos relacionamentos, como na família, na profissão e principalmente na saúde. Por isso que eu trabalho já há alguns anos, há 10 anos com a psicossomática, né? Olhando o enfoque do trabalho também no corpo físico. Afinal de contas, estamos aqui num corpo físico coabitando essa grande experiência aqui, né? Estamos nesse corpo físico e ele precisa de cuidados. E o nosso corpo físico, Ana, né, como você também sabe, mas falando para o pessoal, ele carrega uma
bagagem de memórias, né? Memórias que foram passadas há milhares de anos até chegar a nós e até mesmo pela nossa própria ancestralidade encarnada aqui, né? Ou recente desencarnada. Então ele acumula essas memórias e ele expressa essas memórias, sejam elas através de pensamentos, sentimentos, emoções e até mesmo de movimentos físicos. Por quê? Nossa fisicalidade é uma manifestação do movimento sutil. Então, é uma energia sutil que começa primeiro, né, falando de campo de corpo, campo morfogênico, e que depois se manifesta na fisicalidade. Então, o padrão ele está no sutil e nós manifestamos ele e expressamos ele nesse movimento diário nosso de comportamentos, tá? Para mim, Matias, esse que é o movimento do padrão de comportamento repetido. E que ele pode ser, hoje estamos falando aqui sobre saúde, né? A doença barra saúde, né? No comportamento da constelação, né? E então esse padrão ele pode ser manifestado como um movimento físico, inclusive, né? De várias doenças que se manifestam dentro de um próprio sistema sutil. E esses padrões, Matias, dentro dessa visão que tu está trazendo, que é uma visão bastante ampla, né? Eu queria só antes dar um beijo para a Nevinha, que entrou aqui na live com a gente. Bem-vinda, querida. Aqui, salve Deus. Esses padrões que tu acabou de trazer, né, uma visão bastante ampla sobre esses movimentos, né? Na tua visão, eles se manifestam já nesse campo sutil e depois vão descendo até chegar ao corpo? Ou começa no corpo e reverbera? Ou é as duas coisas? Como é que é isso? Muito boa pergunta. Vou trazer um estudo chamado duplo vínculo esquizofrênico, que foi um estudo realizado por um terapeuta chamado Gregory Bateson, que para mim foi um dos terapeutas, né, um dos estudiosos da constelação, que foi o que deu um clique muito grande no campo de padrão repetido da constelação. Gregory Bateson estudou, na época, pacientes dele dentro daqueles antigos manicômios, né? Hoje acho que nem existe esses manicômios mais. Mas, enfim, ele tratava de pacientes dentro desses manicômios, tá? E, numa determinada altura do trabalho dele, ele se deparou com um caso de uma menina onde ele estava tratando o campo da esquizofrenia dela. Ou seja, tratando uma doença, né, o sintoma da esquizofrenia ali. Chegou a um determinado ponto que essa menina começou a apresentar um quadro de melhoras bem significativo dentro desse processo. Só que uma outra irmã dela começou a desenvolver o mesmo padrão de doença comportamental, física, neurológica, né, psicológica que ela apresentava, e a menina era totalmente saudável. Gregory Bateson, então, chegou, resumidamente nesse contexto, ao duplo vínculo esquizofrênico, onde ele identificou que o sintoma, a doença, ela não estava no portador, mas sim no sistema onde esse portador, aonde esse indivíduo pertencia. Ou seja, o campo sutil. Então, toda doença ou toda saúde, ela inicia o seu movimento, né, de apresentação, de manifestação, nessa energia sutil, no campo, no sistema. E ela vai gradativamente sendo repassada, representada, expressada através do campo do corpo mental, corpo emocional, e o corpo físico é o último
a manifestar essa energia que está no sutil. Então, falando aqui de saúde, toda a nossa saúde, ela inicia, principalmente, né? Ela vai iniciar sempre no sutil, no campo energético nosso. E, consequentemente, esse campo energético ele é alimentado, por quê? Pelo nosso campo mental e campo emocional. Uhum. E automaticamente o nosso corpo também vai expressar. Então, se você está num estado de alinhamento, de liberdade, de equilíbrio, né, energético, emocional, mental, o seu corpo físico, ele vai comunicar isso da mesma forma. Porque existe uma comunicação interligada entre esses corpos, né? E um vai dizendo para o outro, tá legal, tá ok, tá saudável, tá liberto. E vai automaticamente mandando essa informação para cada célula do nosso corpo. E cada célula do nosso corpo comunica para cada órgão. Então, essa conjunção de células, de órgãos do nosso sistema, corpo físico, forma toda essa estrutura. Nós temos um grande sistema, né, operando em constante comunicação, que é o nosso corpo físico, que se comunica com outro subsistema, que é o mental, emocional, que se comunica com outro sistema, que é o sutil. Então, existe essa comunicação interligada, né? Ou seja, eu estou num ambiente, por exemplo, onde existem pessoas da minha família que são pessoas tóxicas, comportamentais tóxicos, né? Ou existem pessoas que estão doentes. Acabei hoje de postar, inclusive, sobre o câncer, né? Então, tem uma pessoa na família com câncer, por exemplo. Essa doença, ela não está só naquela pessoa física ali. Ela está manifestada nessa energia sutil. E se você não estiver alinhado, centrado e firme dentro do teu próprio propósito, dentro do teu próprio desenvolvimento, você facilmente pode captar essa doença e tornar-se também um hospedeiro dela, né? Replicando, então, o padrão de comportamento, né? Através da doença aí desse sistema que está manifestado. E aí vem o conceito de doença hereditária. Então, a gente pode dizer que está atrelado a isso. Atrelada ao sistema daquela família, né? A doença, ela não é hereditária no corpo físico, ela é hereditária no sistema, ao meu ver, né? E automaticamente Sim. ela passa essa informação de padrão de forma hereditária através do quê? Do DNA, né? Então, o nosso DNA ele carrega as informações dessa grande biblioteca, né? Que somos nós, através do longo das gerações. E ela vai se repetindo. Até que, de repente, chega alguém na família e diz assim, não, peraí, eu não vou mais repetir esse sistema aqui, esse padrão. Eu vou ser uma pessoa saudável. E aí você quebra o padrão. Você rompe esse predestino. Por que é um predestino? Porque você pode ou não seguir ele. Isso é uma escolha sua, de livre-arbítrio, né? Inconsciente. Então você rompe esse padrão e passa a honrar e reconhecer esse sistema de uma outra forma, através da saúde. Tá, mas e aí, nesse mesmo sentido, se a pessoa ela desenvolve uma doença, por exemplo, o câncer mesmo, que eu li o seu post hoje, o próprio câncer, mas não tem um histórico na família, nem na primeira geração, nem na segunda, nem na terceira, dentro daquilo que é possível identificar, né? Não houve nenhum caso igual anteriormente, mas aquela pessoa manifesta. Na visão da constelação, qual é a explicação para isso? Boa pergunta.
Duas opções aqui, tá? Dois viés. Ou a pessoa está repetindo um padrão de doença e não necessariamente a mesma doença do sistema, tá? Ou seja, nunca teve ninguém com histórico de câncer. Em quatro gerações, nunca teve histórico de câncer. Mas teve histórico de outras doenças, tá? Ela pode manifestar uma outra determinada doença para honrar o sistema doente, certo? Ou, Certo. então, ela pode estar repetindo padrões de comportamentos, de formas, pensamentos, de emoções que geram determinada doença. Por exemplo, o que é o câncer? O câncer é um acúmulo de emoções, de sentimentos de mágoa, raiva, tristeza, melancolia, segredos ocultos guardados no campo familiar, certo? E ele vai expressar isso que a pessoa em si não manifestou verbalmente, emocionalmente. Então, ele vai trazer aquela doença. Então, dessa forma, a pessoa pode estar repetindo padrões de carregar mágoas, de carregar enfermidades emocionais, né? De carregar raiva, ressentimento, segredos, que vão, então, manifestar nessa doença física aí. Perfeito. E aí uma colega que ela trouxe uma pergunta que eu achei bem interessante também. Ela perguntou assim: e como o sistema recebe esse indivíduo que quebra o padrão, que resolve quebrar o padrão? Como o sistema recebe esse movimento? De braços abertos. O sistema dá graças a Deus que chegou um curador ali para limpar todo aquele paranauê. O sistema vai receber da melhor forma possível esse indivíduo que decidiu quebrar o padrão. Porque são muitas gerações que desencarnam e aí, lá no outro lado, começam a se arrepender, ou até mesmo no leito do desencarne, da morte, se arrepende de questões que não fez, de comportamentos que não teve, né? De ter sido mais amoroso, de ter sido mais amorosa, de ter perdoado mais, de ter acolhido e convivido mais com pessoas que ele ama, que ela ama. Então, esse sistema todo, a consciência desse sistema, vai acolher da melhor forma possível e dizer assim, ó, até que enfim chegou o curador de todos nós aqui. Mas não é um curador no Graças sentido... a Deus, né? E não é um curador no sentido de salvador. Porque a pessoa que está buscando esse movimento de cura, de interromper esse campo, esse padrão, ela está fazendo e ela precisa necessariamente fazer isso por ela mesma. Só que como ela está vinculada a todo esse campo morfogênico, dessa consciência do sistema ao qual ela convive, automaticamente ela vai emanar esse padrão de liberdade, de cura, cortando os laços vinculados a esse campo doente, tá? E tem uma situação que aconteceu comigo dias atrás, mais de 30 dias aí, que eu fui participar de um trabalho xamã, né? De um ritual xamã. E num determinado momento, olha que interessante isso. A minha mãe desencarnou há 14 anos atrás, quase 15 agora, vai fazer em abril, de câncer de mama, que deu metástase e espalhou pelo corpo dela em outros órgãos. Num determinado momento do trabalho, me veio a informação de que eu estava incomodado com o feminino. Eu disse, peraí, vamos olhar para isso aqui. Se surgiu informação, vamos olhar. E quem já fez trabalho xamã sabe que é um trabalho profundo, de cura profunda, né, dos nossos campos inconscientes. E veio essa manifestação de olhar para algo que estava me incomodando gigantescamente relacionado ao feminino. E eu disse, bom, se o feminino está me incomodando, é porque existe um desequilíbrio dentro de mim. Não é as mulheres que estão aqui, que estão manifestando só isso.
elas estão sendo espelhos para mim. Então, o que que no meu feminino, na minha energia feminina, tá me incomodando e não tá legal, tá desarmônico. E eu comecei a fazer uma autopesquisa, uma autoanálise naquele momento, até que me deu um estalo. Peraí, qual é a origem do meu feminino nessa encarnação? A minha mãe. Ela deu origem à energia feminina para mim. Então, o que está aqui desequilibrado dentro do contexto de relacionamento com a minha mãe? Que eu ainda não me toquei, não percebi. E, de repente, veio a informação da doença da minha mãe. E disse, então, eu estou carregando um feminino, representando um feminino aqui, que não está saudável, que está doente em um nível. E aí, o que eu fiz? O que eu comecei a trabalhar na autocura naquele momento? Honrar um feminino saudável, feliz, alegre, liberto, amoroso, com toda a saúde que eu poderia imaginar naquele momento. E eu percebi que subiu uma energia no meu corpo, no lado esquerdo, que foi onde a minha mãe desenvolveu o câncer, subiu e ela veio puxando e subindo aqui para a cabeça e como se desacoplasse, ela saiu através desse processo todo que eu fiz. E naquele momento eu vi os mentores trazendo a minha mãe do meu lado, né, espiritualmente, e ela colocou a mão no meu ombro, sorriu, eu agradeci ela, eu disse, é esse feminino que eu vou honrar, seu. É um feminino de saúde, liberdade e amorosidade. Não é um feminino da tua doença aí, não. Sim. Né? E que lindo isso, né? Porque a gente, muitas vezes, nós nos condicionamos, né, a ver as doenças que o corpo somatiza como sendo só aqui. E esquece, né, que tem toda essa correlação com o sistema, com a ancestralidade, com a história, com a experiência de quem veio antes, que também muitas vezes está reproduzindo histórias, né, ainda anteriores, claro. Né? E eu achei muito lindo você trazer isso, porque eu também, né, eu passei por um processo de câncer de mama e eu, assim, quando eu perguntei aqui, né, porque não tinha histórico, eu estava perguntando da minha história, né? Tava buscando entender a minha história aí nesse processo, né? Eu manifestei um nódulo, só um pouquinho. Minha cachorrinha, ela se assusta com trovão, raio, essas coisas, e ela veio pro colo aqui agora há pouco. Então, olha só. Na minha história, né, na genealogia da minha família, não tinha histórico de câncer até a terceira, quarta geração, até onde a gente sabia não tinha histórico, né? E eu vinha desenvolver o câncer de mama exatamente no lado esquerdo, né? Feminino, energia do feminino. Sim. E assim, ó, por mais que nós terapeutas, né, a gente estuda, conhece, se aprofunda nesses aspectos todos, quando a gente olha a história nos outros, é uma coisa. Quando a gente olha na gente, muitas vezes dá um choque inicial. Né? E aí a minha experiência naquele momento, que foi lá em 2015, eu já vinha no trabalho terapêutico, já vinha atuando nessa área, já vinha no meu despertar, enfim, já vinha com esses movimentos todos, né? Mas naquele momento, quando eu recebi o diagnóstico, foi um choque bem forte, assim, para mim. E aí o primeiro sentimento foi o medo da morte. Uhum. E eu achava que a questão da morte era algo muito bem resolvido para mim. Tipo, imagina, eu não tenho medo da morte, eu já estudo espiritualidade, eu já conheço isso, já conheço aquilo. Eu não tenho medo da morte, né? Sim. E aí, quando veio esse diagnóstico, quando chegou assim de surpresa, né? Uau, né? Deixa eu olhar para isso também. Então foi o primeiro aprendizado que eu tive nesse momento, né? E a gente vai fazendo realmente aquele trabalho de autocura, né? Como você fez nessa experiência tua, eu também fiz no meu processo, porém foi um pouco mais longo porque estava somatizado no corpo, né? Então eu fui fazer radioterapia, fiz 30 sessões de radioterapia diárias, foi bem pesado, assim. Não cheguei a fazer químio, graças a Deus, né? Mas
o que eu percebi aí nesse processo de cura que eu quero partilhar com você e com toda a galera que está aqui ouvindo a gente, né? Num primeiro momento, a minha reação foi do medo, o medo da morte, né? E junto com o medo, em seguida, veio a raiva. Por que comigo? Por que comigo? Eu estou fazendo o meu caminho, eu estou estudando, eu estou fazendo não sei o quê, eu estou servindo. Por que comigo, né? E aí veio uma raiva muito forte. E quando eu estava nesse processo da raiva aqui, nesse movimento, eu fui buscar outros médicos para ter certeza se era aquele diagnóstico, porque eu não estava aceitando, né? Então fui médico atrás de médico, o diagnóstico era o mesmo, né? Ou seja, encara porque é esse o processo. Uhum. E aí depois de receber 3 diagnósticos, eu resolvi então aceitar, acolher, aceitar aquele processo, né? E aí foi muito interessante, Matias, que quando eu entrei nesse movimento do aceitar, e aí me veio a consciência, né, de que tinha algo a aprender ali, tinha algo que estava sendo curado em mim, na minha relação com a minha mãe, na minha relação com o meu feminino, na minha relação das mulheres da minha família, dessa história, né, que foi o que chegou para mim como informação. E era um feminino ferido por conta de um masculino distorcido das mulheres, do comportamento dessas mulheres, né? E aí, entendendo isso tudo, né, tomando consciência disso tudo, veio em seguida um espaço de gratidão por estar vivendo aquela experiência, por estar rompendo aquele padrão, por estar olhando para mim mesma, né? E aí, essa virada de chave proporcionou que o meu tratamento fosse muito mais leve, meu tratamento físico fosse muito mais leve, muito mais fluido, com muito mais tranquilidade, sem dor, sem sequelas, né? Enfim. E aí eu segui também com os tratamentos terapêuticos ao longo desse processo, constelação e vários outros movimentos, né? E aí existe uma questão da ciência, que é, olha, eu quero trazer uma pergunta para você logo em seguida do que eu vou terminar aqui. A medicina antiga, eu vou chamar antiga porque a nova medicina ela tem um novo olhar sobre as doenças, né? Que é esse olhar que inclusive você está trazendo dessas pesquisas. A medicina antiga tratavam todos os pacientes de modo igual, padronizado. O mesmo tratamento para todo tipo de câncer de mama. Uhum. Não levando em consideração a idade da mulher, o perfil da mulher, na sua maioria. Sim. E aí, o que isso gera de sequelas? Olha só a energia e movimento aqui. Espera aí. Toma água aí. Quando nós mexemos em campos profundos, assim, né, manifestamos eles aonde? Na fisicalidade, né? Manifestamos essa energia na fisicalidade. E é muito interessante que, pegando, para você tomar um fôlego aí, né, pegando essa linha que você acabou de trazer, né, de que a medicina antiga ela tratava todos num mesmo padrão, é justamente isso, por exemplo, que quando nós atuamos com a constelação a nível de medicina vibracional, que é muito meu trabalho, nós não atuamos num padrão também. Nós estamos buscando o quê? Libertar a pessoa do padrão. Então, eu preciso analisar o caso específico para entender aquele quadro, né? A medicina tradicional, ela trata o sintoma de forma paliativa. E a medicina vibracional, ela vai tratar a causa raiz daquilo que levou a manifestar o sintoma. Então, quando a gente atua com a constelação na área da saúde, nós estamos entrando na causa raiz de todo o campo, que é o sutil,
o emocional e o mental, que aí manifestaram lá no físico aquele sintoma que deu o alerta, ó, tá acontecendo algo lá atrás, ou lá em cima, energeticamente, que você não olhou ainda, né? Uhum. Pare e olha para isso aí. E esse seu exemplo é muito isso que eu trouxe, né, Ana? Pode não existir o sintoma de câncer na família? Claro que pode não existir. Mas então por que eu manifesto? Porque muitas vezes você está manifestando o padrão de comportamento, como no caso você trouxe, do masculino desequilibrado, desalinhado em relação ao feminino, né? Que gera então essa manifestação da doença física. E esse masculino comportamental desequilibrado, desalinhado, tóxico, se você olhar, ele está como um padrão repetido que veio de geração para geração para geração, até chegar em você e aí manifestou de alguma forma, né, para que fosse olhado, que fosse curado. E é muito interessante você trazer essa abordagem que você conseguiu claramente identificar os, os ciclos, né, disso. A manifestação da doença, a negação da doença, a Uhum. aceitação e o acolhimento da doença, e aí a libertação da doença através da sabedoria, da gratidão e do ensinamento que tudo isso te trouxe e aonde você foi buscar. Existe esse processo e que a medicina tradicional hoje não atua, não trabalha com isso. Não tem nem essa visão, né? E aí, dentro da medicina tradicional, existe um protocolo padrão de tratamento do câncer de mama, com Sim. a utilização de um medicamento por 5 anos, né? Que a mulher precisa usar. E esse medicamento, a bula dele de contraindicações o que ele causa, né, de desequilíbrios no corpo da mulher, é assim, é terrível, é terrível, é terrível. E é um protocolo padrão para toda mulher. Quando eu olhei para aquilo, né, e eu comecei a tomar esse remédio, porque num primeiro momento tem a pressão da família, tem a pressão de todo mundo, né, em Sim, volta, sim. e o próprio medo mesmo, né, daquele processo, porque ainda fica um medo, ainda fica, não adianta Claro, dizer que não, porque eu tô consciente, tal, tal. Mentira, com mentira. certeza. Então, eu tomei esse remédio por 5 meses, Matias. E aí foi novamente um outro salto de aprendizado, porque eu comecei a me questionar: por que eu estou criando outros males para o meu corpo se eu acabei de fazer um processo de cura de uma parte tão profunda de mim mesma? Uhum. E aí eu fui por essa linha de consciência, de raciocínio, e é onde eu quero trazer a pergunta para você, porque foi a experiência que eu vivi, né? Quando nós tomamos a consciência clara de que nós criamos a nossa doença e que nós criamos a nossa cura, como o Cryon mesmo fala, né, das nossas conversas com a Inata e tudo mais, se nós podemos criar a nossa doença como uma experiência de aprendizado e de evolução, também podemos criar a cura a partir do mesmo processo de aprendizado e evolução. Esse processo de cura, ele se inicia do físico para o sutil ou também do sutil para o físico? Você já explicou a doença, agora eu estou perguntando sobre a Sobre cura. a cura, também do sutil para o físico. Porque você vai trabalhar o sutil. Ali é que está a origem da questão. Então você vai, por exemplo, vou dar um exemplo de uma paciente que eu atendi há sei lá, acho que 2, 3 meses atrás, mais ou menos. Ana, voltou. Há uns 2, 3 meses atrás, mais ou menos, aonde ela estava num quadro, há alguns bons meses aí, acredito, se eu não me engano, um ano, eu não me lembro bem o período, mas se eu não me engano, um ano, que ela estava com um quadro acentuadíssimo de anemia grave, tá? Aguda.
E ela tratando com medicamento, e aí eu cheguei num ponto com ela dentro da mentoria que eu convidei ela a se ela tivesse preparada para a gente olhar para essa doença em questão, tá? Para esse desequilíbrio em questão. E aí nós começamos a olhar para isso, eu comecei a trazer a luz da consciência para ela dentro de tudo que nós já tínhamos trabalhado. A anemia, ela é o quê? Uma falta de ferro no corpo físico, no sangue. Uhum. A falta de ferro se dá pelo quê? Por falta de nutrientes, vitaminas que o corpo absorve através dos alimentos. Ok. E aí eu comecei a entender o caminho físico para fazer o retorno disso na origem. Onde que absorve, então, os nutrientes e as vitaminas no nosso organismo? O último órgão a absorver isso é o intestino delgado. O intestino delgado representa energeticamente a energia yang, masculina. E aí eu comecei a fazer o caminho para o campo sutil, saindo do físico para o campo sutil. Ok. A representação disso é o pai, que era um pai muito excluso comportamentalmente dela, que exigia demais dela, que não trazia reconhecimento. Ela tinha todo um campo com o pai que ela carregava emocionalmente, de não reconhecimento. E isso afetava o quê? O campo mental, emocional dela, a autoestima dela, e ela comunicava isso para o organismo físico de forma inconsciente, dizendo assim: eu não tenho por que viver se eu não tenho o reconhecimento do meu pai. E o que as células entendiam do corpo físico? Diziam assim: bom, se ela está falando isso emocionalmente, mentalmente, nós vamos atender esse chamado dela e vamos automaticamente diminuir aqui a absorção até chegar a zero dos nutrientes e da força vital que mantém ela em energia viva, fisicamente falando. Então, quando eu busco a origem da doença, que está lá no sutil, ao mesmo tempo é lá que eu começo a fazer o trabalho de cura desse processo de doença. Então, é trazer levar saúde para aquele campo sutil, para que ele comunique com o campo emocional, com o campo mental, e esse campo todo mande a informação para as células do corpo físico, para todos os órgãos desse último sistema aqui que mantém a vida. Uhum. E aí, Matias, outra coisa. Se essa pessoa que manifestou esse padrão reconheceu, tratou, como por exemplo o caso que você trouxe, né? Ou o caso que eu trouxe aqui também, o teu próprio exemplo, né? Sim. Pode acontecer da mesma situação se apresentar novamente no sistema? Pode, mas é muito raro acontecer isso, tá? Mas pode se apresentar sim. Por quê? Um sistema, vamos pegar aqui um sistema familiar, né? Ele é composto por uma conjunção, uma soma de vários membros. Então, eu posso estar tratando e trabalhando esse meu campo, ao mesmo tempo eu estou elevando esse campo vibracional do sistema onde eu estou inserido, mas uma outra pessoa, ela pode, como tem os seus processos particulares que estão também vinculados a esse sistema, ela pode querer continuar honrando o sistema de uma forma doente, não saudável. E aí é livre-arbítrio, é a escolha da pessoa e você jamais pode querer interferir nisso, de insistir que a pessoa se cure. Isso tem de partir dela. A busca tem de partir de dentro de nós e estarmos abertos a receber o que vier para receber. Criamos e nos emaranhamos no sistema desde que nós encarnamos aqui. Então a gente está
emaranhado desde o momento que nós descemos para a encarnação, gente. E esse é um momento de você buscar a libertação desses emaranhados. Como é que você vai fazer isso? Largando os padrões do passado, antigos, em cura. Cura própria. Consciência, manifestação, né? Desenvolvimento do seu campo emocional, mental, e resolver as mágoas do passado, principalmente. As dores, as mágoas do passado. Certo dia eu trouxe uma pergunta para você e agora eu vou jogar aqui no ao vivo, porque você não me respondeu lá no privado. Eu vou jogar aqui agora. Não lembro. Eu trouxe para você a respeito da questão da ansiedade, né? A gente vê hoje tantas pessoas, né, lidando com a questão da ansiedade, depressão e tal. E lá atrás eu tinha te perguntado se tu tinha algum vídeo, algum conteúdo sobre, falando sim. sobre Aí, ó, na correria, a constelação. nossa, aí, esqueci disso. Falando sobre constelação e esses aspectos, né? Esses desequilíbrios de depressão, principalmente ansiedade, né? Que as pessoas estão muito nesse processo hoje em dia. Como é que a gente pode, claro que não nivelando todo mundo, porque, enfim, né? Cada um tem a sua história, né? Cada caso é um caso. Mas tem algo que a constelação possa mostrar que seja, que dê para ter uma visão geral, assim, sobre a origem da ansiedade, a origem da depressão? Tem algo que dá para mostrar? Eu percebo a ansiedade, Ana, como o que eu venho tratando, vou pegar aqui. Tem muitos pontos para a ansiedade, tá? Mas eu vou pegar um que normalmente se apresenta. É um segredo oculto no campo do sistema familiar. Algo que está ali no campo, que é um segredo, que talvez até pode ser um segredo que vem sendo carregado lá de trás, do bisavô, do tataravô, mas que está ali e a pessoa, ela manifesta isso num sentido ansioso de querer expressar aquilo que ela não sabe o que é. Que ela não sabe o que é. Tem muitos casos assim, que quando resolve o seu vínculo com esse campo de ansiedade, com esse sistema oculto que está ali, eu libero agora a pressão que está sobre mim sendo manifestada. É como se causasse uma pressão na pessoa. E aí é uma panela de pressão, literalmente, né? Começa... E ela começa a acelerar e não sabe de onde é que vem a energia, não sabe de onde é que vem esse campo mental, mas é desse sistema sutil que você está inserido, que está manifestando para você. E aí você começa a gerar esse campo ansioso, tá? A depressão envolve inúmeros fatores, mas principalmente aí nesse campo mental, emocional, que também está vinculado, gente, lá com as suas próprias questões do passado, né? Grandes perdas que ocorreram na sua vida, mas que você não deu a atenção necessária, né? Lutos não vividos anteriormente que são vividos agora, né? Isso tem vários fios, vários vínculos. E aí a gente entra e analisa caso por caso, né? Da depressão, da ansiedade naquele campo ali, para verificar, tá, qual é o fio aqui dessa pessoa que está conectado com esse sistema familiar, ou com o sistema profissional, ou com o sistema até mesmo financeiro, que está gerando essa manifestação nela aqui. Né? E aí, parte de se olhar sintomas físicos, né? Os medicamentos, se está tomando medicamento ou não, quais são os picos, né, de ansiedade,
até ir vasculhando e chegar lá naquele ponto que é o ponto de origem dessa manifestação, né, da doença no campo mental. Só voltando um pouquinho aqui no que você falou da ansiedade ligada à questão do segredo, né? Esse segredo seria alguma situação oculta na família, alguma situação que ficou oculta e que os demais não sabiam? O que é esse Sim. segredo exatamente? Segredo oculto, por exemplo, é o seguinte, assim, ó. Um... Vamos pegar um exemplo aqui. Já que a gente está falando bastante do feminino, né? Vamos pegar um exemplo aqui. O que acontecia muitas vezes com as antigas famílias? Quando se perdia uma criança ou se abortava uma criança. Uhum. Não se Jamais se falava. falava disso, Uhum. né? Isso Sim. era um tabu para aquela família. E acabava se guardando aquele segredo para não manchar a sua imagem na sociedade, né? Uhum. Ou, por exemplo, um assassinato. Lá o tataravô matou alguém, enterrou, escondeu e achou que nunca ninguém ia ficar sabendo. Esse Ou segredo a filha fica. que engravidou antes de casar também, né? Engravidou antes de casar, abortou, né? Foi expulso ou expulsa de casa. É algo que nunca mais é falado na família. São proibidos de falar disso aqui. Aqui em casa estão todos proibidos de falar sobre isso. De algo que aconteceu ali dentro daquela casa, daquele sistema familiar. E aí se guarda esse segredo, as 7 chaves, enterra ele, mas ele está, ó, no sistema energético inconsciente. Até que alguém manifesta ele de alguma forma. E aí pode vir na forma de uma doença, um distúrbio, um desequilíbrio, uma Distúrbio, ansiedade. distúrbio mental, né? Como o caso da esquizofrenia, por exemplo, distúrbio mental, distúrbio comportamental, até mesmo envolvendo vícios, né? Álcool, droga, vício de roubar, vício de mentir, né? Ah, sim, Vivi, da família paterna e materna, família, tá? Vícios de roubar, de mentir, doenças físicas, doenças emocionais, né? Por exemplo, até mesmo pode ser caso de depressão, doenças mentais. Então, se manifesta de várias formas. Olha só, eu vou entrar num campo aqui, salvo Deus. Tem um caso, tem um caso de uma família que era próxima da nossa família, tá? Dizer assim. E a mãe dessas crianças, desses meninos, a mãe dessa família, né? Ela tinha várias questões particulares dela lá de distúrbios comportamentais, assim. Até que um determinado dia essa pessoa sumiu do mapa. Essa mulher sumiu do mapa. Nunca acharam o corpo, nunca descobriram onde estava, nada. Ela simplesmente sumiu. Anos depois, ali durante o período, né? Hoje eu sou adulto, então ouvi muito sobre essa história, né? Sobre essa questão, porque era uma comunidade pequena. Anos depois, o filho mais velho dela, né? O filho, acho que é o mais velho, teve uma criança que nasceu com um sério distúrbio mental. Um sério distúrbio mental. E há manifestações, indícios, né? De que quem assassinou a própria mãe foi ele. Uau! O campo está expressando. Sim. Não foi à toa que essa criança veio com esse déficit.
ele está expressando, e não estou dizendo aqui que realmente foi ele, não se sabe. Sim. Mas o segredo oculto por detrás do sumiço dessa pessoa está sendo manifestado agora pelos netos dela. Sim. Né? Sim. Pelos netos dela. Uhum. Simples assim. Uau, Então, que isso forte, é um né? caso, são casos fortes, né? Quando a gente entra nesse campo, são casos fortes que a gente vai mexer. E aí é que tem que ter um cuidado gigantesco para trabalhar com isso. Não é qualquer pessoa, não é com qualquer terapeuta que você pode fazer um movimento desse. Claro. Tá? Principalmente quando você for trabalhar a sua saúde. Por quê? A sua saúde física, quando eu vou constelar uma pessoa sobre a saúde física dela, eu peço todo um histórico de análise ali dela. Para entender qual é o grau que aquela doença está manifestada no corpo físico dela. Porque dependendo do grau, eu posso potencializar aquela doença ao invés de tratar ela. Uhum. É como mexer na ferida, né? E não saber tratar direto, né? Mexer na ferida. Direito. É mexer na ferida. É mexer na ferida. Então, imagina quando você vai trabalhar um campo de uma doença mental e estoura um segredo oculto desse da família. Como que vai ser conduzido isso? Uhum. É porque envolve o todo, né? Não é só a pessoa que tu tá tratando. Fisicamente, na materialidade, também envolve o todo, né? Sim, sim. E aí é o ponto de a gente atuar, a constelação, o foco dela é trazer o quê? Saúde emocional, saúde mental, saúde física, é trazer equilíbrio, é trazer harmonia, é trazer liberdade. Então, também você tem de ter o tato para se trabalhar com isso e elevar essa energia, então, de certa forma, ou abrir o campo, mas resolver aquilo ali. Uhum. De uma forma resolutiva. E não como tem muitos terapeutas que eu vejo e pego isso, abriu o campo, aparece um segredo oculto e o paciente questiona a pessoa. Não vamos se falar sobre isso, não vamos abrir isso aqui, não sei o quê, e deixa a pessoa no vácuo. O paciente, muitas vezes, de terapias de grupos de constelação, ele sai pior emocionalmente e mentalmente do que ele entrou lá. Então, Sim. você tem um cuidado muito grande, gente. Muito grande. E eu, graças aos meus bons mentores que me acompanham, nesses 10 anos, nunca passei por uma situação onde um paciente me relatou desequilíbrio, né? Até porque eu procuro sempre manter pelo menos uma semana acompanhando o paciente ali. Né? Estou sempre num cuidado com o paciente para que ele esteja de uma forma resolvida com aquela questão, liberta mesmo, né? Tem uma pessoa que perguntou aqui, quando constela, a cura acontece? Ela Isso. E acontece... tem uma outra pergunta anterior também, que daí depois eu falo para você. Ela acontece em determinados níveis, certo? Mas para que ela aconteça também no teu corpo físico, você que foi constelado precisa também fazer a sua parte. 50% é a terapia, 50% é o que você faz com a consciência que você toma durante o trabalho terapêutico. Não adianta, gente, vocês virem para um trabalho terapêutico. Antes de entrar aqui, acabei de postar esse vídeo aqui. Não adianta você vir para um trabalho terapêutico querendo uma cura, e não estou dizendo que é o seu caso, tá? Quem é que perguntou aqui? Deixa eu ver. Yoga Namastê Curve. Não estou dizendo que é o seu caso, mas eu vou aproveitar a sua informação aqui. Isso vale para toda pessoa que busca terapia, seja ela qual for. Isso aí, tá? Não adianta você vir querer fazer o trabalho terapêutico e você vir com o teu campo todo de arrogância, de prepotência, de autoritarismo, de resquícios escravocatas,
de achar que as pessoas têm que fazer o que você quer que façam, de achar que o terapeuta vai fazer o que você quer que faça. Não adianta você vir com um campo fechado para a verdade. Nada disso vai acontecer. Naquele intuito, naquela soberba de achar que sabe mais do que sabe. Por que você está buscando uma terapia, então? Para quê? Uhum. Para que você quer a cura? Quando você está no sentido de se colocar num campo terapêutico, de se curar, você tem que ter a humildade de baixar as suas armas, o seu ego, as suas cascas, as suas camadas, para que você mesma ou você mesmo perceba a origem causa da tua doença, da tua desarmonia e assuma a responsabilidade que cabe a você apenas de também fazer a sua parte com relação à cura. Não adiantava dizer para a menina que teve a questão da anemia lá, ou até mesmo, eu tratei já várias pacientes com miomas, né, no útero, várias pessoas com miomas no seio. Uma, inclusive, agora, dias atrás, aí até compartilhei, não, foi final do ano, né, que fez a constelação numa semana, na outra foi fazer o exame, não tinha mais nada, não sei. Mais Eu nada, vi essa postagem sua. né? Mas por quê? Uhum. Porque ela mergulhou fundo, com coragem, né, com humildade, e ó, vou resolver isso aqui. Ok, para resolver isso aqui, a nossa parte no sistema da constelação está feito. A partir de agora você sabe quais as ações que você precisa tomar. E ela fez. Ela fez. E aí ela liberou automaticamente. Isso é consciência, né, Matias? É realmente fazer uma escolha, dar permissão para e contribuir também com o seu movimento, né? É um trabalho conjunto. Nas minhas terapias também é assim, a gente tem que ficar lembrando sempre, né, o cliente, o paciente, dessa autorresponsabilidade dos seus 50%, né? Porque senão não adianta, não vai resolver. E ó, só abrindo um parênteses aqui para deixar você terminar aí, eu não estou falando aqui e defendendo que você também não precisa fazer um tratamento físico, tá, pessoal? Sim. Tratamento físico em várias questões de saúde, de doença, ele é necessário, sim. Então, você vai buscar o tratamento físico para atuar no corpo físico, tratar a doença de forma paliativa, mas também busque um tratamento da medicina vibracional que vai trabalhar todas essas cargas emocionais suas, essas cargas de padrões e campos repetidos no campo sutil. E uma vai ajudar o outro a liberar todo esse processo que você está passando. Pode ter certeza disso. É um trabalho conjunto, né? Conjunto. Sim. A outra pergunta, Matias, que eu acho que era a última aqui, depois só tem um comentário aqui. A pergunta ainda era sobre a questão dos segredos. E a colega, ela perguntou assim, se a pessoa cria um segredo agora, nesse momento, nessa vida, ela tem algo ali a esconder ou escondido. Como é que fica o sistema? Como é que fica o campo? Tá recebendo esse seu segredo e todo mundo do sistema está sentindo e alguém em algum determinado momento vai manifestar isso. Assim como foi no passado, é agora. É agora. É daqui para frente, né? É daqui para frente. Não resolver agora, vai ser daqui para frente, né? Teve uma paciente minha que ela me trouxe uma questão durante uma mentoria e aí ela surgiu lá a situação e aí eu não quero resolver isso aqui agora. Eu não. Ela estava empurrando aquela situação ali. E eu disse para ela, tá, tu não quer resolver agora essa questão? Não, deixa para a próxima geração. Aí eu peguei ela. Eu disse, como assim deixa para a próxima geração? Você quer que a próxima geração receba
esse padrão de comportamento dessa questão aí familiar e passe por tudo que você está passando. E aí ela tomou consciência daquilo, ela disse, não. Eu disse, então, vai resolver isso aí. E já. E ela foi lá e resolveu na mesma semana a questão ali. Então, liberou. Da mesma forma, é o segredo oculto. Se você está escondendo tantas coisas hoje, né, graves, questões graves, por exemplo, em algum momento esse sistema vai manifestar. Em alguém ele vai manifestar. Ele vai sinalizar. Tem algo aqui que está desequilibrando tudo e que é um segredo oculto. Então alguém toma providência aí. Entendeu? Teve uma pessoa que perguntou aqui se eu faço constelação online. Isso, sim, duas, a maioria dos meus atendimentos, 99% são online, tá, gente? Depois vocês procuram o Matias no direct lá dele para pedir mais informações sobre os atendimentos. Essa última pessoa que ela traz assim, se há um padrão de alcoolismo no meu sistema e eu não tenho, mais irmãos, pais, avós, bisavós que fazem parte da linha descendente tem. Eu posso fazer algo pelo sistema se o eu superior deles não autorizam? Jamais. Constelação é liberdade. Você não está aqui para constelar outra pessoa. Você está aqui para constelar o teu relacionamento com esse sistema. Não, eu sei que tem terapeutas que fazem constelação, né, para outras pessoas quando um familiar traz. Isso é infringir o campo do respeito, tá? Respeito do caminhar e das escolhas daquela pessoa. Você pode trazer algum nível de consciência para essas pessoas, para que elas busquem o auxílio. Mas você jamais pode fazer o processo por elas, tá? Até porque também tem questões kármicas envolvidas em todos esses padrões repetidos, né? A gente está aqui, pessoal, para fazer o trabalho com a gente mesmo. Isso. Por que eu carrego? Por que eu carrego um campo de padrão repetido? Por quê? Porque por amor àquela pessoa, por amor àquele sistema, por amor àquela família, mesmo que você negue esse amor, mas ele está aí dentro, por amor a tudo aquilo, eu vou pegar para mim um problema que não é meu. Vou me meter onde eu não deveria me meter. E aí acontece o quê? Você automaticamente pega a mochilinha da pessoa e bota nas suas costas junto com a sua. E aí vai pesando a vida, vai sobrecarregando, minha vida não anda para frente, eu me sinto cansado, me sinto cansada, eu não sei o que acontece comigo, não tenho propósito. Começa a largar todos os pesos que você está carregando que não são seus. E assume a responsabilidade só sobre a sua vida. Já vai fazer 50% do caminho aí. É sobre isso. Cada um toma sua mochilinha e segue a jornada. E não quer dizer que você não vai continuar amando as pessoas, que você não vai continuar honrando as pessoas, que você não pode ajudar as pessoas, mas você tem de ter conhecimento da linha divisória que você pode entrar ou deixar entrar, né? Cada um tem o seu limite. E nós temos de reconhecer o limite que eu posso atuar na vida do outro e que o outro também pode atuar na minha vida. Bom, através disso você gera saúde. E nesse caso também, essa pessoa que perguntou, talvez tenha algum aspecto que ela possa trabalhar por ela, no campo dela, através da constelação, e que pode interferir, né, ou afetar o campo dessas pessoas que ela estava falando ali com problema de alcoolismo, não é? Vai liberar campo. Você fazendo tudo que você fizer de autocura vai ser manifestado em algum nível em todo o sistema, gente.
Por isso que quem faz constelação, nós chamamos de ditos curadores. Não só constelação, mas quem busca a cura para si mesmo. Você é dito o curador do sistema. Porque o que você fizer com você está liberando o campo desse sistema que você nem imagina. E em algum nível isso vai ajudar as pessoas a começar a tomar mais consciência. Olha uma comunicação do sistema como é incrível. Eu tive um caso de uma paciente que ela fazia 12 anos que não falava com o pai. Não tinha contato com o pai, não falava, não se comunicavam. Há 12 anos. Ela fez a constelação, nós ajustamos, fizemos ajustes no sistema. Um deles foi com o pai. 4 horas depois o pai ligou para ela. Uau, olha só. E ele estava lá em outro estado. Ele nem sabia do que ela estava fazendo, né? A outra paciente teve caso de comunicação de sistema, né? A irmã que fazia 10 anos que não falava. Não, 8 anos com a irmã e 3 anos com o irmão. Fez a constelação. Em 5 dias a irmã bateu na porta da casa dela para passar o final de semana. Uau, e ela me ligou apavorada, né? Eu disse, mas você não queria isso? Tá aí, agora aceita, agradeça e receba, né? Sim. Então, essa comunicação com o sistema, ela vai ocorrer, gente. Ela vai ocorrer. Na medida que você trabalhar e curar você está manifestando isso. E aí, Matias, até para a gente ir caminhando para o encerramento aqui, né? Vamos, por favor, que eu preciso viajar amanhã. Pois é, por isso mesmo. A gente está vivendo tempos assim de muita aceleração, né, do nosso processo de consciência, da nossa evolução. Tipo assim, não dá mais para perder tempo, não dá mais para ficar enrolando, não dá mais para ficar empurrando com a barriga. Então tá tudo muito acelerado e claro, a gente também está recebendo muitos influxos de luz, muita projeção de luz dos nossos mentores, das famílias galácticas, enfim, né, dessas esferas de dimensões mais elevadas. Então, a gente pode dizer, aqui é a pergunta para você, a gente pode dizer que a tendência é que dentro das constelações ou dentro dos processos terapêuticos, a gente possa ter uma aceleração dos resultados se houver o comprometimento claro e um trabalho bem feito das duas partes, terapeuta e a pessoa, pode haver uma aceleração dos resultados? Total aceleração dos resultados. Total. Porque quando você faz um trabalho de cura desse sistema, tá? Quando você faz esse trabalho de liberar os teus campos e emaranhados, você está automaticamente atualizando o seu DNA. E essa atualização do DNA permite você acelerar os seus campos, inclusive ascensionais. Inclusive ascensionais. Porque você acha o seguinte, assim, ó, pessoal, vocês não estão trabalhando a cura só nesse corpício encarnatório aqui. Vocês estão curando isso, mas estão curando outras linhas-tempo de outras encarnações suas que você não imagina. Mas Perfeito. você está liberando isso. Você está curando a você está curando quem você foi, você está curando os seus descendentes e os seus ascendentes. Olha o nível de manifestação disso. Então, quando você está comprometido ou comprometida com esse movimento, acelera o campo. Amém. Então é isso, amadas. Olha, teve muita gente aqui trazendo comentários que a live foi maravilhosa, cheia de conhecimento, de conteúdo. Eu fico muito feliz, né, por essa partilha, que mais uma partilha profunda, né? A gente foi falando de forma leve, tranquila, foi indo, mas foi muito profunda aqui. A gente trouxe assuntos muito específicos. E falando muito do feminino, e olha que interessante, né? A gente está num dia 2, um dia de energia mais emocional, né? Dentro da numerologia, um dia de energia mais feminina mesmo. Então foi bem especial, amigo.
uma grande cura que eu acho para todo o campo, de todas as pessoas que estavam aqui, inclusive meu e seu, né? Então, Com certeza, sem gratidão. dúvidas, todos nós. Gratidão, gratidão pela tua disponibilidade. Você está viajando amanhã, eu já vou te liberar. Se você quiser passar aqui em Curitiba, tomar um chimarrão, fique à vontade, saiba que as portas estão abertas. Pode deixar. Se der no jeito, eu passo mesmo, hein? Então venha, então venha. E queridos que estavam aqui conosco, olha, a minha gratidão profunda, né, e muito amorosa a cada uma de vocês, as partilhas, as trocas, os comentários, as perguntas. Quem tiver interesse de marcar sessão com o Matias, obviamente, né, chama ele no direct aí, a gente sempre deixa marcado aqui no Ser Mais Você, né, caso você não conheça o perfil dele, fica aqui a live salva e fica o perfil dele aqui salvo. Esse conteúdo que a gente trouxe hoje foi um conteúdo extremamente esclarecedor. Então, se você souber conhecer pessoas que, de repente, estão passando por algum desafio, né, de doença, de câncer, de ansiedade, depressão ou qualquer outro tipo, né, de desafio pessoal ou familiar, envie essa live para as pessoas. Quem sabe a partir disso ela encontra clareza e talvez um caminho, né, para desenvolver aí a sua cura e a liberação do seu campo, do seu sistema e tudo mais. Então, também você pode deixar comentários aqui na live depois, se você quiser, pode deixar seus comentários. Isso sempre ajuda a gente a divulgar mais os nossos trabalhos, né? Isso. Matias, meu querido, minha gratidão mais uma vez. Que bom que deu certo aqui, né, da gente se encontrar hoje à noite. Eu acho que eu não ia ir com a consciência tranquila de não fazer essa live. Porque eu estava querendo demais trazer a energia desse conteúdo aqui. Gratidão, Salve. Ana, mais uma vez. Muito, muito obrigado por abrir as portas desse seu espaço, desse seu portal, para eu partilhar minha energia e também receber o conhecimento todo vindo através de você, dos teus seguidores aqui também. A gente unir toda essa energia maravilhosa e fazer essa partilha, né, de expansão da consciência mesmo, de iluminação da consciência, para que a gente possa despertar ainda mais essa liberdade, esse amor e essa luz e essa saúde dentro de nós. Gratidão demais e nos vemos mês que vem, né? Na próxima live. Exatamente. Eu já ia comentar com a galera aqui, ó, pessoal. Matias volta uma vez por mês, sempre na primeira semana de cada mês, né? Normalmente na sexta-feira. Hoje foi excepcionalmente na quinta, por conta da viagem dele amanhã, né? Mas vocês todos estão convidados a voltar novamente nesses nossos encontros. E se quiserem seguir aí o programa de autoconhecimento, autodesenvolvimento e espiritualidade aqui do Ser Mais Você, é só você dar uma olhada aqui na programação das lives. A gente já fez no mês de fevereiro já trouxe muito conteúdo no mês de fevereiro. Continuamos agora em março e assim a gente vai mês a mês expandindo cada vez mais. Muita gratidão a todos, meu querido. Uma boa partida. Que você siga protegido e as portas estão abertas, tá? Pode deixar. A gente ainda vai se encontrar bem logo. Tá bom. Um beijo. Tchau, tchau, galera.